mais uma vez seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Acesse o nosso canal, deixe o seu like, compartilhe o seu vídeo, aqui os nossos vídeos, quer dizer, do canal Teologia Aprenda Mais. Hoje eu quero falar sobre os sistemas teológicos principais da época, de forma resumida, né? Quando se fala em sistema teológico é muita coisa, né? Principalmente dessas matrizes, né, que temos, mas assim de forma sucinta, vamos falar desses sistemas teológicos. Então, assim, de já, né, no decorrer da história do cristianismo, surgiram vários sistemas teológicos. E fazer uma análise pormenorizada de cada um desses sistemas, de fato, ocuparia um espaço de tempo muito maior, né? Em síntese, examinaremos, portanto, algumas dessas escolas de pensamento, das quais tem se destacado desde a Reforma Protestante. Então nós destacamos o quê? Vamos colocar o quê? Em 1546 d.C., né, no Concílio de Trento, é o chamado Concílio Tridentino, né, o Concílio de Trento, o Concílio de Trento, a Igreja Católica, em oposição à Reforma Protestante, optou pelo cano grego, a Septuaginta. Eu já falei isso, que está lá na minha bibliologia, né? Numerando 46 livros do Antigo Testamento, aceitando definitivamente os livros deuterocanônicos como inspirado por Deus. Os protestantes optaram pelo cano hebraico, numerando 39 livros do Antigo Testamento. A escolha dos livros apócrifos pelo catolicismo tinha como objetivo combater o protestantismo e fundamentar suas doutrinas como purgatório, oração pelos mortos, salvação mediante obras e etc. Isso foi a base deles aceitar os chamados livros deuterocanônicos, os chamados livros apócrifos, ok? Então, os livros apócrifos do Antigo Testamento jamais foram aceitos pelos judeus ou por Nosso Senhor no mesmo nível de autoridade dos livros canônicos, né? Eles eram respeitados, mas não foram considerados como escritura. A Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, produzida entre o terceiro e o segundo século antes de Cristo, incluiu os apócrifos com o Antigo Testamento canônico. A Bíblia de Jerônimo, do ano 340 a 420 d.C., ao traduzir a Vulgata, Jerônimo distinguiu entre os livros canônicos e os eclesiásticos, que eram os apócrifos. Essa distinção acabou por conceder-lhe uma condição de canonicidade secundária. O Concílio de Trento, em 1546, reconheceu como canônico. Embora os reformadores tenham rejeitado tal decreto, em algumas versões protestantes do século XVI e XVII, os apócrifos foram colocados ainda à parte, né? Mas uma coisa importante que a gente tem que analisar sobre isso, ainda que algumas Bíblias ainda traziam esses livros apócrifos ainda, mas vamos pensar, os reformadores protestantes publicaram a Bíblia com os apócrifos, colocando entre o Antigo e o Novo Testamento, não como livros inspirados, ok? Não era livro canônico, não era livro inspirado, mas bons para a leitura e de valor literário e histórico. Isso continuou até em 1629. A famosa versão inglesa King James, Rei Tiago, de 1611, ainda os trouxe. Porém, após 1629, os evangelhos os omitiram de vez da Bíblia para evitar confusão entre o povo simples, que nem sempre sabe discernir entre um livro canônico e um livro apócrifo. Isso está na minha disciplina de bibliologia, nos meus 9 a 10 vídeos de bibliologia, que eu retrato muito bem desde a história, a origem da Bíblia Sagrada, principalmente desses livros, tá? Então vamos analisar um pouco agora sobre a teologia católica. Encontra-se abalizado nas escrituras sagradas, incluindo os apócrifos, na tradição clerical, na teologia patrística e principalmente na autoridade papal. No Papa falando ex cátedra, é quando o Papa aparece lá da catedral, né, senta da cadeirinha dele e começa a ler as suas encíclicas, né, os seus sermões. Então, a autoridade papal, o Papa falando ex cátedra, né, o qual define assuntos doutrinários. Com base nessas fontes teológicas, o magistério romano instituiu novas doutrinas, entre elas estão chamados sete sacramentos, batismo, eucaristia, ou missa, o matrimônio, o crisma, a confirmação, a penitência, a unção do enfermo, ou a extrema-unção, santas obras. Para o catolicismo, a Bíblia Sagrada tem um papel. Para o catolicismo, a Bíblia Sagrada tem um papel secundário em relação à própria Igreja Católica Apostólica Romana, que é superior a qualquer autoridade dita fonte de autoridade eclesiástica. O Catecismo da Igreja Católica de 1964 diz, olha lá o que ele diz:
A igreja afirma que para os crentes o sacramento da nova aliança são necessária a salvação. Os 7 sacramentos são nada menos que uma série de boas obras que os católicos creem que precisa fazer para alcançar a salvação. Nós não cremos dessa maneira. Uma questão importante que nós temos que analisar. Com a reforma protestante surgiram 2 grandes sistemas teológicos, o calvinismo e o arminianismo, tá? Os 2 sistemas buscam estabelecer uma explicação teológica que esteja fundamentada com a Escritura Sagrada acerca da soberania de Deus e da responsabilidade humana em relação ao plano da salvação. A gente fala assim, a teologia calvinista. Por que teologia calvinista? Nós já falamos sobre Calvino. Tem como embasamento as interpretações do teólogo reformador João Calvino. Né? Calvino construiu um sistema teológico cuja doutrina central era a soberania de Deus sobre todo o universo criado. O caminho mais fácil para se entender a teologia calvinista é conhecer as suas 5 teses centrais que foram argumentadas no Sínodo de Dort, que são os 5 principais pontos que você melhor vai entender, dou a melhor explicação lá na teologia dos principais reformadores, ok? Então, dando 5 pontos aqui que são de Dort. Calvino já havia morrido, Calvino não faz parte do Concílio de Dort na Holanda, tá? Calvino já havia morrido há muito tempo. Então, no Concílio de Dort, esses 5 pontos calvinistas é uma resposta aos 5 pontos arminianos. A depravação total. Em consequência da queda adâmica, a humanidade traz consigo o estigma do pecado, perdendo seu livre-arbítrio, sendo que sua natureza decaída não é livre, haja vista está presa ao pecado, e principalmente nada pode fazer para melhorar ou para ser aceito diante de Jesus, o Filho de Deus. Essa é a depravação total, que não existe livre-arbítrio. Segundo, a eleição incondicional. Deus, o Criador, em sua vontade soberana, elegeu e escolheu algumas pessoas dentro da humanidade criada para ser salvo, independente das suas vontades, escolha, bem como base de sua graça e compaixão. A doutrina calvinista da predestinação é fundamentada na soberania de Deus. Terceiro, a expiação limitada. O sacrifício vicário de Jesus foi realizado somente em favor dos eleitos, dos salvos, em prol e não em prol de toda a humanidade. Quarto, a graça irresistível. A oferta soberana e generosa de Deus é tão especial que jamais os eleitos poderão resistir seu convite a serem salvos. Não tem como rejeitar. A perseverança dos santos. Os eleitos de Deus, uma vez salvos, perseverarão salvos até o fim. De fato, receberão a realidade derradeira do plano da salvação na vida eterna. A doutrina calvinista da salvação é incondicional. Aí nós temos o chamado quê? Monergismo. É a doutrina de que Deus efetua no homem incondicionalmente a salvação. Somente Deus salva sem a ajuda do homem. Esse é o chamado monergismo. Somente Deus salva sem a ajuda do homem. Doutrina monergista. Vamos pular um pouco sobre a teologia arminiana. Deve suas origens, o seu nome é o teólogo holandês Jacob Arminio. Arminio é do ano 1560 a 1609. Arminio discordou da teologia calvinista. Seu principal argumento foi descrever o calvinismo em sua maneira de pensar, faz de Deus o autor do pecado, por ter elegido em sua vontade soberana quem vai para o céu ou não. É também declarar que ninguém pode resistir à graça de Deus em consequência da falta do livre-arbítrio do ser humano decaído. A via mais fácil para se entender, resumida, a teologia arminiana é conhecer as suas 5 teses do artigo de protesto chamado Remonstrância, de 1610. É por chamado remonstrante, é um protesto de 1610. Olha, nós temos a depravação total aqui, que é a depravação parcial. O homem adâmico traz sobre si uma natureza pecaminosa sobre o limite, até a capacidade de crer no sacrifício de Cristo. Ele precisa ser alcançado pelo amor gracioso de Deus, uma graça que auxilia ele até Cristo. Né? Dentro do livro de Stanley de Emil Rostand, ele diz o que? Porque essa natureza humana tão deteriorada pela queda, pessoa alguma tem a capacidade de fazer o que é espiritualmente bem sem a ajuda graciosa de Deus, né? A graça preveniente. A eleição condicional encontra fundamentada na presciência de Deus. Olha lá, eleição condicional. A eleição calvinista é a eleição incondicional. A eleição incondicional se baseia na soberania de Deus. Deus escolheu e ponto. A eleição condicional se fundamenta na presciência de Deus, mas está sujeita ao livre-arbítrio do homem em correspondência ao chamado da salvação. A doutrina arminiana da predestinação é fundamentada na presciência de Deus. O homem tem que responder dentro do livre-arbítrio, ele não tem como rejeitar. Ele pode rejeitar ou não.
A expiação ilimitada. Cristo efetuou um sacrifício expiatório e vicário a favor da humanidade caída, sem nenhuma acepção de pessoas, mas tão somente a seres salvos, os que creem em Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A graça irresistível. A palavra graça, grego charis, que significa bondade amorosa, dom, favor imerecido de Deus, mediante o qual os homens são salvos por meio de Jesus Cristo. Porventura, se a graça é um dom gratuito de Deus oferecido, então tal presente pode ser aceito ou rejeitado. Isso é o arminianismo. Salvação condicional. Cristo nos salvou. Isso é nosso dever permanecer salvo, porque de fato o crente só está seguro a salvação enquanto ele permanecer em Cristo. Ou seja, não há garantia salvífica fora de Jesus. Igualmente, não há proteção espiritual para a pessoa que vive na prática do pecado. A doutrina arminiana da salvação é condicional, chamado sinergismo, né? A doutrina de que Deus efetua no homem condicionalmente a salvação. Deus e o homem em parceria, 50% de Deus e 50% do homem com relação à salvação, né? A predestinação. A predestinação, eu vou deixar essa palavra aqui. Lá no meu livro de teologia, no meu vídeo de teologia sistemática, eu falo sobre predestinação na soteriologia. É só mais uma provocação relacionada ao que tem de bom para nós. A tão grande salvação é uma obra graciosa de Deus, arquitetada desde a eternidade passada para o ser humano possa ser recebida, precisa ser arrependida de seus pecados diante do Eterno, e principalmente aceitar o senhorio de Jesus Cristo para a sua vida, mediante o Filho de Deus, o mais vil pecador, é justificado pela graça mediante a fé, torna-se o herdeiro do Altíssimo. Então é isso, eu quero falar na próximos vídeos sobre a teologia cristã diante das novas influências. Shalom.